E o dia que o estagiário botou fogo numa sessão de julgamento lá em Rondônia? Vamos assistir aqui. Barbosa. Doutora Paula Cláudia, Vossa Excelência tem a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, eminente desembargador relator, demais desembargadores que compõem essa igreja, Câmara, senhores servidores, colegas advogados e todos que se fazem presentes nesta manhã. Conforme o artigo 3º da Lei 8.906, de 94, do Estatuto da Advocacia e da UAB, eu passo a palavra para o meu estagiário, o Vitor Vasconcelos, para que ele realize a sustentação oral. Muito obrigado. Desde já agradeço grandemente a oportunidade de Vossas Excelências, agradeço a oportunidade da doutora Paula. Pois bem, inicio meus cumprimentos, excelentíssimo senhor presidente, eminente desembargador relator Sansão Saldanha, demais embargadores desta igreja, Doutora Paula? Pronto, é o que eu esperava, né? O desembargador presidente, ele interrompe, doutora Paula, imagino já o questionamento que ele vai fazer. A advogada, doutora Paula, ela cumprimenta a egrégia turma do Tribunal de Justiça, então isso aqui é na primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Rondônia, e ela passa a sustentação oral para o advogado. Eu vou explicar para o estagiário, eu vou explicar brevemente o que é a sustentação oral aqui, para a gente não ficar de enrolação e ir direto para o vídeo. Todo advogado, ele tem o direito de sustentar oralmente nos tribunais para julgamentos colegiados. O que é a sustentação oral? Enfim, a sustentação oral está ali como decorrente da capacidade postulatória do advogado, né? É apresentar verbalmente, oralmente, as suas razões de direito para que os desembargadores possam julgar favoravelmente ao recurso. Então, é uma mera repetição da apelação? Não, a gente entende como funcionam os tribunais. Então, o advogado, quando ele está ali, cara a cara com os desembargadores, ele pode suscitar uma questão que não foi observada na leitura da apelação, por exemplo. Então, é muito importante esse ponto aqui. E a advogada passa esse momento para o estagiário. Já vou conversar sobre isso. Vamos ver o que o desembargador vai questionar. Sim? É estagiário que vai fazer a sustentação oral? Sim, excelência. Eu vou ter que... Foi informado, excelência, no e-mail, e seguindo a lei, conforme o artigo 3º do Estatuto do OAB, o estagiário pode fazer desde que esteja acompanhado, né, e supervisionado pelo advogado. Caso Vossas Excelências entendam que não é permitido, enfim. Não, eu estou surpreendido aqui, surpreso, né, surpreendido com o fato de uma advogada passar para a palavra para o advogado, para o estagiário, para fazer sustentação oral. E surpreso porque eu nunca me deparei com uma situação dessa, né? A lei é para todos, nós temos que conhecer a lei. Então eu vou ter que parar esse trabalho aqui para eu consultar esse normativo, que eu nunca me parei para tentar esse fato. Eu vou parar aqui os trabalhos aqui por 5 minutinhos, me perdoe, para poder ver isso aí, porque... Qual o fundamento aí, doutora? Artigo 3º? O artigo 3º, parágrafo 5. Doutora, nós não estamos ouvindo a senhora, está fechado o seu microfone. Perdão, excelência. Conforme o artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia dos Advogados e da UAB. Vai consultar, então, agora. Presta atenção, gente. Então, vamos lá. Ela traz o artigo 3º, inciso 2º do Estatuto da UAB, que dispõe que o estagiário devidamente inscrito, ele pode realizar todos os atos previstos no artigo 1º do Estatuto, que versa sobre os atos privativos do advogado, inclusive a capacidade postulatória, desde que conjuntamente com o advogado e supervisionado por este. Então, se o estagiário, aliás, está junto ao advogado e supervisionado por esse, ele pode realizar todos aqueles atos ali do artigo 1º. Mas a gente sabe aí, né? Estagiário pode prolatar sentença, estagiário pode fazer peça acusatória no Ministério Público, estagiário pode fazer uma porção de coisa, mas estagiário não pode sustentar oralmente no Tribunal de Justiça. Claro que tudo isso que eu estou falando, eu estou sendo irônico, né? O estagiário não pode, mas é o que a gente vê Brasil afora aí, sentenças feitas por estagiários, mas sustentar oralmente não pode. Vamos ver qual vai ser o posicionamento da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Rondônia. Vamos lá, continuando. Estão ali perguntando. E ressalto que o estagiário, legalmente
inscrito na OAB, ele pode fazer todos os atos, desde que esteja acompanhado pelo advogado. Tá, vamos lá. Silêncio no tribunal. Inclusive, excelências, temos casos aqui que, inclusive, o estagiário, ele acompanha em plenário de júri. Né? Talvez seja algo novo aqui, mas... Doutora, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, doutora. Só um minutinho, por favor. Ok. Só um minutinho, doutora. Só um minutinho, por favor. Então, aqui, vocês percebem, audiência, o julgamento está rolando, ele pediu 1 minuto, porque vai consultar os pares, ele está consultando a lei, certo? Os microfones estão desligados dos desembargadores, mas é possível ver aqui o constrangimento. Se depararam com uma situação nova e agora tem uma deliberação interna ali. Olha, tá legal demais isso. É legal porque tem um desembargador consultando o computador, outro desembargador-presidente também consultando o computador junto com a serventuária. A gente sabe que isso aqui tá lá. Ler o texto é fácil, é rápido. Ler o texto da lei. Aqui eu acredito que eles estão querendo criar uma jurisprudência. A meu ver, a questão da autorização do estagiário participar são naquelas situações em que a manifestação intelectual dele vai ser subscrita. Né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Na verdade, o texto é cristalino, certo? Então, me parece que essa discussão é para criarem uma jurisprudência, talvez até mesmo para barrar. Né? Então, vamos ouvir a manifestação de um desembargador aqui. Deixa eu só explicar para vocês aqui que acompanham. Nem todo mundo é da área do direito. Aqui, nós temos, ao centro, está o desembargador-presidente, né, que ele é mais importante que os demais, não. Ele só está conduzindo os trabalhos da primeira Câmara Civil. À sua esquerda, aliás, tem uma serventuária da Justiça, escrevente. À frente da escrevente, você tem um desembargador, que é o desembargador Sansão, se eu não estiver enganado. À direita do desembargador-presidente, você tem 2 desembargadores, mas, salvo engano, que lembra até o Teori Zavascki, que está mais próximo de nós, ele é o desembargador. Agora, o que está ao lado dele, esse senhor de cabelos grisalhos, ele é um juiz convocado. O que significa isso? Significa que quando o tribunal está com falta de quórum, por exemplo, tem desembargador de férias, ou tem desembargador aposentado, enfim, não ainda foi substituído, o tribunal convoca um juiz para ser um juiz convocado e vai atuar como desembargador naquele tribunal ali nesse período de tempo. Então, vamos ouvir. Lembrando também que essa cadeira que está vazia aqui ao lado do desembargador-presidente, ela é a cadeira ocupada pelo procurador de justiça, que é um membro do Ministério Público que atua na segunda instância, certo? Mas aí não está presente aqui na sala agora. A meu ver, a questão da autorização do estagiário participar são naquelas situações em que a manifestação intelectual dele vai ser subscrita. Né? Ele faz o trabalho e é subscrito pelo advogado. A manifestação oral, não há subscrição para isso. A não ser que o advogado esteja ao lado e dizer, estou de acordo. Não funciona assim. Então eu creio que para essas hipóteses em que pode haver uma revisão pelo tutor, ele que é o advogado titular que está acompanhando, tudo bem. Agora, para uma sustentação oral, no tribunal em especial, eu creio que exige-se mais questão de experiência, de postura, essa coisa toda. Eu acho que o lugar de estágio é primeira instância. No tribunal já temos outra visão. O nível de dificuldade para fazer as defesas, o desenvolvimento das questões jurídicas, não admite o estagiário por uma questão mesmo de garantia da ampla defesa da parte. E para nós, pelo a postura do tribunal até hoje, não me consta que tenha dado essa autorização. A questão toda, me parece que se baseia numa cautela. Né? Uma cautela que o estudante, o estagiário, ainda está consolidando o seu conhecimento. Ele não demonstrou através da prova da OAB que ele tem a habilidade para fazer essas defesas, esses trabalhos. Por isso eu creio que é meio que temerário no tribunal fazer essa parte da sustentação oral. Discordo categoricamente dos argumentos do desembargador. Não faz sentido nenhum. Eu entendo que, por ele ter sido pego de surpresa
na necessidade de criar uma jurisprudência ali naquele momento, ele não conseguiu elaborar um argumento jurídico correto, uma argumentação jurídica correta, adequada, e falou um monte de coisas aqui que não faz sentido nenhum, lógico. Vamos lá. Ele argumenta que entende que o lugar de estágio seja na primeira instância e justifica que no tribunal existe maior experiência para não comprometer a ampla defesa. Pera, então não tem que ter ampla defesa na primeira instância? Porque se o estagiário pode fazer na primeira instância, mas não pode fazer na segunda para não comprometer a ampla defesa, então ele está comprometendo a ampla defesa lá na primeira? Não faz sentido nenhum. Outra questão, aqui o que acontece é que a gente percebe na dinâmica histórica do Brasil justamente uma resistência mesmo das cortes altas, né, quase que se fosse um demérito, sabe? Então, não, isso aqui é um tribunal de justiça, nós vamos receber um estagiário aqui falando para nós. Gente, o negócio é o que a lei determina. E a lei não está falando que é um estagiário que vai fazer aquele ato, praticar aquele ato sozinho. O estagiário vai conjuntamente com o advogado. E também não faz sentido o argumento de que o estagiário ainda não passou na prova da OAB para mostrar que tem conhecimento. Espera aí, vamos lá. Então, para sustentar no tribunal, você precisaria demonstrar um conhecimento através de uma prova de ordem. Mas na primeira instância, você pode fazer? Não, é justiça do mesmo jeito. Justiça de primeiro grau, justiça de segundo grau, certo? Então vamos continuar aqui. Então Vossa Excelência está se posicionando que isso não haveria essa possibilidade do estagiário. De acordo com a disposição do Código, né? Porque eu creio que essa leitura ela tem que ser dada uma leitura restritiva. Ela não é ampliativa, né? Ela não é extensiva, abrangente. Tem que ter uma Perfeito, desembargador Sansão. Na verdade, a advogada só falou que estaria acompanhado de estagiário na sessão, mas não falou nada de que ele haveria de participar em sua substituição para finalidade de sustentação oral. Doutor Jorge Luiz, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência também a respeito desse assunto. Pois não, Excelência. Nos países de alta tradição jurídica, judicial, falar perante os tribunais exige um status diferenciado. Aqui no Brasil, o dispositivo legal invocado ele é genérico. Não há vedação. Então, uma interpretação extensiva levaria a acreditar dessa possibilidade. No regimento do Tribunal de Justiça, certamente também não há essa previsão, porque espera-se que, para postular perante os tribunais, se tenha uma experiência maior, uma vivência maior, uma condição técnica diferenciada. Deixa eu pausar aqui, que também não faz sentido. Até agora também não faz sentido. Por quê? Porque o advogado, ele se habilitou na ordem hoje, amanhã, nada o impede de postular no tribunal. Então, acabou de fazer a inscrição aqui, se habilitar como advogado na ordem. Amanhã ele está permitido, ele está permitido a fazer a sustentação oral no tribunal, a postular no tribunal. E cadê a experiência desse advogado? Se for assim, se a gente for aplicar esse entendimento, a gente vai dizer o seguinte, que advogados com até certos anos de experiência só podem atuar na primeira instância, porque na segunda vai ter que ser advogado com 40 anos de experiência, 30 anos de experiência. Está vendo que não faz sentido? Eu entendo que é o constrangimento que a situação gerou aos desembargadores e eles estão tentando criar uma jurisprudência naquele momento, porém sem ter tido tempo de estudar o caso, analisar e pensar. E aí saem aqueles argumentos que não fazem sentido nenhum. O tribunal... atuar no tribunal exige experiência. Quem sabe disso é o cliente. O cliente, na hora de contratar o advogado, que vai determinar, olha, eu tenho um processo que precisa ser julgado no Tribunal de Justiça, então é segunda instância. Então, será que esse advogado vai ter experiência para isso? Então, o cliente pode rejeitar esse advogado ou contratar esse advogado. Não é o tribunal que determina isso. Não, é o cliente. Se o cliente achou que o advogado tem capacidade de ir ao tribunal, esse é problema do cliente. Não é o tribunal que tem que intervir nisso. E se o cliente não se importou com o fato desse advogado estar acompanhado de um estagiário
e permitir ao estagiário a prática desse ato também é problema do cliente, não é ao tribunal que tem que decidir isso. Eu entenderia que isso seria uma intervenção inadequada do Poder Judiciário na atividade da advocacia. Isso aqui é absolutamente inadequado, essa interferência. Vamos ver qual vai ser a continuidade aqui do raciocínio do segundo desembargador. Do ponto de vista da ampla defesa, eu assim, fico refletindo se não admitir essa sustentação, se poderia comprometer a ampla defesa, ou, do contrário, se a permissão poderia também comprometer a ampla defesa. Né? Qualquer solução aqui admitiria interpretações. Eu acredito que, no final das contas, se a parte se sente representada adequadamente por um estagiário que não tem a formação completa como advogado, é um direito dela. Vejam, não me sinto diminuído por ouvir um estagiário em sustentação, mas que é inédito e é realmente peculiar, nos deixa muitas dúvidas. Eu não vejo problema em ouvir o estagiário, mas que causa uma perplexidade, isso causa. Eu acredito que Vossa Excelência, como presidente, tem a inteira prerrogativa de deliberar sobre essa sustentação. Perfeito. Olha, gostei do posicionamento do desembargador aqui, quando ele diz que não se sentiria diminuído ao ouvir o estagiário. Gente, peraí, vamos lá. Os desembargadores ou juízes de tribunais colegiados, eles julgam conforme o que ouvem, conforme a lei e os fatos, ou conforme quem fala? Por quê? Porque se o julgamento for conforme o direito, conforme o que está posto nos autos, não interessa se quem está falando é A, B, C, D ou E ou F, certo? O que interessa é o que está sendo falado. É claro que nós temos que seguir o que diz a lei, né? E a lei diz que postular no tribunal tem que ser um advogado ou um estagiário assistido conjuntamente com o advogado. Isso é suficiente. Então, senão a gente, daqui a pouco, você vai pensar o seguinte, não, eu me sinto diminuído ouvindo um advogado asiático, um advogado europeu, um advogado africano, uma advogada mulher, não faz sentido isso aqui. Não é quem fala, é o que fala, o que se fala. Né? Então, acho interessante esse posicionamento desse desembargador aqui, que não se sente diminuído ao ouvir o estagiário. E aí me permitam fazer a piadinha, que eu posso afirmar, Brasil afora aí, o que mais tem é desembargador que lê para confirmar ou reformar sentença que foi feita por estagiário. Todo mundo sabe disso. É a questão do caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém consegue provar. O caviar consegue, tá? O caviar consegue, principalmente em se tratando de tribunais. Muito obrigado, desembargador Sansão. Muito obrigado, doutor Edenir. Não volta nesse processo. O desembargador Sansão. O desembargador Sansão está propondo aqui que também se manifeste o doutor Edenir, que é juiz, mas ele faz... eu acho que isso é muito importante que todos se manifestem aqui, porque nós vamos fazer uma jurisprudência da primeira Câmara Civil, né? Então eu gostaria também, o desembargador Sansão falou com razão, de ouvir o doutor Edenir. Eu gostaria de ouvir o doutor Edenir sobre isso, essa situação superveniente. Desembargador presidente, digna advogada e também digno estagiário, o que nós temos é uma interpretação do dispositivo invocado pela doutora Paula, e realmente a leitura do dispositivo, ela não dá a dimensão que se consigna dividir o estagiário ter também a prerrogativa, né, de sustentação oral, mas tem aqui numa pesquisa rápida uma concepção de que no conteúdo postulação estaria incluída essa sustentação oral. E o que consta aqui é que o Distrito Federal, né, o TJ do Distrito Federal, no dia 26 de setembro de 2019, né,
admitiu a sustentação oral de um estagiário, né, presente à sessão acompanhado do seu advogado. Então, o que se tem é que não há norma impeditiva nesse sentido e que o artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, né, a Lei 8.904, permite estagiário regularmente inscrito no quadro da OAB possam praticar atos privativos de advogados, desde que acompanhado por este e sob a sua responsabilidade. Deixa eu dar uma pausa aqui. Desembargadores também consultam o Google. Vocês estão achando que quem consulta Google é só estagiário? Lógico que não. Quer dizer, fez uma pesquisa rápida ali e encontrou uma jurisprudência do TJ. E aí eu falo para vocês, olha como é difícil mudar jurisprudência no Brasil. E se não tivesse a jurisprudência do TJ, do TJ do DF? E aí? Não poderia se criar uma nova? Qual que é o problema? Então agora tem-se uma tranquilidade maior porque já tem um julgado anterior. Não pode ter um julgado, esse ser o julgado inaugural, né? Há essa dificuldade de criar jurisprudência. E aí, pesquisa rápida lá, encontrou e pá, vai ser isso aqui. Vamos lá, vamos continuar. É consignado aqui que esse fato, além de melhorar o ensino jurídico, possibilita que a finalidade do estágio acadêmico seja atingida, consistente e ressalta a apresentação ao mercado de trabalho de profissionais mais capacitados para a realidade da advocacia. Então, sob essa perspectiva de uma boa formação do advogado e do estágio, a sustentação acompanhada do advogado e sob sua responsabilidade, né, na premissa de que esteja também sob concordância do seu cliente, não teria, como disse o Dr. Jorge Amaral, um conteúdo de qualquer demérito à corte, né, mas seria uma condição de a corte estar contribuindo para preparar profissionais para que tenham condições de desempenhar ainda com mais qualificação a advocacia, né, e a avaliação dessa qualificação atual para o estagiário, isso a gente defere ao advogado que com ele, né, com ele postura. Então, ainda que de forma anômala, né, nessa discussão da integração do estagiário não a esta sessão para julgar, já que eu não participo desse processo, mas agradecendo a deferência sugerida pelo desembargador Sansão e concedida pelo presidente, né, se me fosse permitido formalmente me manifestar, já que existe precedentes, né, e a responsabilidade é do acompanhamento do profissional, e nessa perspectiva de uma boa formação do profissional, eu não haveria nenhum impedimento se a sustentação fosse feita em uma das minhas votações, né, essa manifestação. Eu acho que... Já que há precedente, não, doutor juiz, que está fazendo às vezes desembargador aqui, só falou muito bem, pensando na formação do estagiário. Se não dá oportunidade, se não der oportunidade para o rapaz fazer, como é que ele vai aprender? Tá tudo certo. Mas não é porque já que há precedente, porque então quer dizer que o Tribunal de Justiça de Rondônia não pode criar uma jurisprudência? Não pode não inovar, mas não pode inaugurar? Não, isso é porque está na lei e pode, está tudo certo. Ora, mas eu entendo, né, que encontrei um precedente. Fica mais fácil para dividir essa responsabilidade. Eu acho que... Muito obrigado, tem um doutor Edemir. precedente que foi mencionado pelo doutor Edemir, e Brasil, a legislação processual, ela é nacional, né? Os estados, cada um tem a sua, né? E a gestão também das cortes, a administração jurisdicional, processual ou procedimental das cortes, né, assim, são uniformes, né? E por esse outro aspecto aí que foi levantado, muito bem colocado, que se opõe, ou melhor, ajusta-se à hipótese do que eu mencionei, né? A cautela é quanto à defesa da parte, né? Eu creio que poderia... E ele foi inscrito, né? Está mencionado no requerimento? Ele não está inscrito, a advogada falou que estaria acompanhada de estagiário. Tá. Ela não informou que ele estaria inscrito para ser sustentação. Mostrou a OAB, tudo, inscrição, certo? A advogada sim. Não, ele, o estagiário. Não. Porque ali é estagiário inscrito, né? Só para contribuir com o debate. Para contribuir com o debate, a minha assessoria aqui me enviou um precedente do Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus, sustentação oral, ato privativo de advogado, homicídio qualificado, prisão preventiva, superveniência de sentença condenatória, prejuízo da impetração. Não é permitida a prática de sustentação oral por estagiário de advocacia nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A superveniência de sentença condenatória altera o título da prisão preventiva, precedentes habeas corpus prejudicado. Tá, mas decidir essa questão, inclusive encaminhando depois o expediente para o tribunal, a fim de regulamentar no regimento interno, né, essa questão, porque para nós é inusitada ainda a situação. Tem um precedente. Aqui é uma questão que é civil, né? E aí, Isso aqui é criminal, exato. Isso.
ia se fazer essa. E ele provou que é estagiário, né, que está escrito tudo, né? Aqui, desembargador, só para confirmar aqui, sobre o precedente, é da segunda turma civil do TJDF, o processo é 000-4403-81-2016-807-0001, já que o senhor mencionou o precedente, só para registrar que foi isso. Então poderia ficar registrado na ata e fazer esse expediente para alterar o regimento e dizer as condições em que pode. Doutor Jorge, o seu gabinete informou que numa sustentação oral em habeas corpus não foi permitido a nível Supremo, é isso? No Supremo, porque no regimento do Supremo não admite. Não admite, Exatamente, a previsão expressa. Então, para o caso do Supremo não pode. Não pode. Foi permitido. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal permitiu. Então, o Tribunal do Distrito Federal permitiu. E eu estou aqui, aí vocês me perguntam, então, bem, e o que você acha da vedação lá no Supremo? Penso da mesma maneira. É um regimento interno se sobrepondo a uma lei federal. O Supremo Tribunal Federal também deve ser um lugar de aprendizado, por que não? Lembrando sempre que não é assim. Eu sou advogado, falei para o meu estagiário, vá lá e faça a sustentação, como já aconteceu. Teve um dia que um advogado colocou uma estagiária para substituí-lo. Não é em substituição, certo? A interpretação aqui ela precisa ser nesse sentido. Não é em substituição, é conjuntamente. Então, o advogado deve estar presente, compartilhando aquele ato com o estagiário, certo? Então, sendo no Tribunal de Justiça, sendo no STJ, sendo no STF, o meu pensamento é o mesmo. Mas aqui lá no STF, né, estão dizendo que no regimento existe uma vedação, e nesse caso que era um habeas corpus, então é processo criminal, enfim. Mas eu continuo entendendo que ainda no Supremo Tribunal Federal deveria se cumprir o Estatuto da OAB, artigo 3º, parágrafo 2º. E eu estou dando uma olhada aqui, fazendo uma pesquisa rapidamente aqui, e está dizendo o seguinte, que eu achei aqui, tem um manual do jovem advogado e é da Ordem dos Advogados. E eles falam o seguinte, que é possível o estagiário fazer a sustentação oral, que também é inusitado isso, para mim chega a ser uma surpresa daquelas ao quadrado, né? Quando acompanhado de advogado. Então ele diz assim, bem como em qualquer órgão do Poder Judiciário, sendo necessário apenas estar acompanhado do advogado e sob a responsabilidade deste. A eminente advogada, que para minha surpresa está passando a palavra aí, porque entende que o estagiário poderia fazer, está acompanhando, ela assume a responsabilidade do que está sendo julgado. O ônus é dela, a responsabilidade é dela. Eu não vou cercear o direito de palavra para advogado, e muito mais quando uma advogada vem aqui e diz, eu estou passando para o meu estagiário para falar disso. Então, certamente que o tema aqui é bastante simples para poder botar um estagiário para falar, quando na verdade quem deveria falar era advogado. Mas não vou entrar nessa discussão de forma contundente aí para dizer que se está certo ou se está errado. Isso, ainda bem que não entrou, porque não é o desembargador que decide o que um advogado deve ou não fazer. Vamos voltar aqui no que foi falado pelo desembargador presidente, certo? Presta atenção no que foi falado aqui, vou voltar um bocadinho aqui, vamos lá. E chega a ser uma surpresa daquelas ao quadrado, né? Quando acompanhado de advogado. Então ele diz assim, bem como em qualquer órgão do Poder Judiciário, sendo necessário apenas estar acompanhado do advogado e sob a responsabilidade deste. A eminente advogada, que para minha surpresa está passando a palavra aí, porque entende que o estagiário poderia fazer, está acompanhando, ela assume a responsabilidade do que está sendo julgado. O ônus é dela, a responsabilidade é dela. Eu não vou cercear o direito de palavra para advogado, e muito mais quando uma advogada vem aqui e diz, eu estou passando para o meu estagiário para falar disso. Então, certamente que o tema aqui é bastante simples para poder botar um estagiário para falar, quando na verdade quem deveria falar era advogado. Mas quando na verdade quem deveria falar é a advogada. Quem sabe disso, quem decide sobre isso é a advogada, não é o presidente do tribunal ou o presidente da Câmara Civil. Gente, já peço desculpas aí porque eu tenho vizinhos muito mal educados, e constantemente isso acontece aqui. Aí o pessoal passa em alta velocidade, o pessoal agora coloca um escapamento eu acho barulhento no carro e ficam acelerando para chamar a atenção de todo mundo. Então o que vocês estão ouvindo é isso. Vou entrar nessa discussão de forma contundente aí para dizer que se está certo ou se está errado. Mas eu vou conceder a palavra, então, para evitar qualquer contratempo, que o que interessa para nós aqui é o julgamento do processo, não é? Para a gente prestar e propiciar essa célere de prestação jurisdicional. Mas eu vou conceder a palavra, então, à advogada, mais uma vez, e se ela quiser passar a palavra para o advogado, pelo tempo para o estagiário, eu vou permitir. Vou permitir para a gente dar continuidade ao trabalho, porque... Agora, senhor presidente, tem que ficar registrado aqui na ata, aqui na sustentação oral, que é da advogada e do estagiário fulano de tal, escrito na OAB, número tal, que ele tem que se inscrever também. Ele tem que estar escrito, a responsabilidade dele, ele tem que estar escrito na OAB. Não é porque quem está administrando aqui a
A sessão é Vossa Excelência, presidente, e não o advogado para passar a palavra para quem quer que seja, né? Então, a palavra é passada por Vossa Excelência para ele, autorizar ele fazer a defesa, né? Tá certo. Então, pronto. Então, doutora, a senhora está ratificando que ele que vai fazer a sustentação oral? Aí tem tempo. Excelência. Total 15 minutos, Tá 7 certo. minutos e meio. A senhora está passando a palavra para o estagiário fazer a sustentação oral. Exatamente, Excelência. Em caráter, eu gostaria de reforçar que o estagiário está devidamente inscrito nos quadros da OAB. Tá certo. Tá bom, então com a palavra estagiário, por favor. Pode falar, doutor, o senhor. Tudo bem, O senhor, Excelência. Imensamente. Pronto, vamos agora ver se o advogado, se o estagiário vai dar conta do recado. Vamos assistir. Lembrando que esse quadro da Bem Mendes TV é o quadro no qual reagimos a conteúdos da internet, conteúdos jurídicos, conteúdos que tenham a ver com aquilo que vocês assistem aí no seu dia a dia, e eu tento trazer uma opinião e às vezes um argumento técnico aqui. Então vamos assistir, só que no próximo vídeo.